Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Laneri e esse aqui é o primeiro vídeo do canal Nerd Mochilinha e hoje, logo de cara, eu já vim analisar aqui aquele gibi que pra mim é o melhor gibi lançado em 2023 aqui no Brasil. Eu estou falando do Grande Vazio da Lea Muraviete. Muraviete, eu sou muito ruim em pronúncia, eu preciso admitir para vocês. Mas antes de eu começar aqui essa análise, queria deixar aquele recadinho de lei, né? Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Se você ainda não deu like, deixe seu joinha aí. Ah, mas eu quero deixar o dislike. Pode deixar o dislike também. O YouTube vai considerar e vai me ajudar de qualquer forma. Tá certo? Galera, do que se trata, afinal de contas, o Grande Vazio? O Grande Vazio, ele conta a história dessa moçoila que tá aqui na capa, que é a Manel Naher. Manel Naher, em que ela vive num mundo em que existe a presença da presença, né? Existe a presença, mas afinal de contas, do que se trata essa presença, né? Então é assim, a presença nada mais, nada menos é o seguinte: quanto mais pessoas souberem que você existe, né, que você existe no mundo, quanto mais você aparecer, mais você tem chance de viver. Você vive mais tempo, você tem uma saúde melhor. E quanto menos presença você tem, mais chances de você desaparecer. E você desaparece, para onde você vai? Você vai para o Grande Vazio. É um gibi com uma temática muito interessante, na minha opinião, porque é o seguinte: a gente vive numa sociedade atualmente em que nós somos obrigados a aparecer das mais diversas formas, né? E quando eu digo aparecer das mais diversas formas, ele pode ser em qualquer espectro, em qualquer campo da sua vida, né? Quem nunca ouviu aquela frase no ambiente de trabalho assim: você trabalha bem, mas você precisa aparecer mais. Os seus chefes precisam saber mais de você, né? Quem nunca ouviu essa frase na vida? Quem nunca também quis postar uma foto, postar um vídeo nas redes sociais e nunca teve o desejo, mesmo que lá no fundo, de ser uma pessoa mais famosa, de fazer com que aquele seu conteúdo ele aparecesse para uma pessoa mais famosa, que ele chegasse para milhões de outras pessoas, que você pudesse, por exemplo, aparecer numa emissora de televisão, que o seu TikTok explodisse. Você gostaria de ter mais presença na sua vida. Então, assim, a Lea, ou a Lea, já que ela é francesa, né, François, a Lea, ela trabalha com esse conceito, porque é o seguinte: a Manel Naher, ela é uma menina que ela beira ali pelos 20, estourando 25 anos, então ela é uma jovem, né, uma mulher jovem, que ela tem uma vida muito simples, ela tem uma vida muito simples e ela tem pouquíssimos amigos, ela só vive com seus parentes e pouquíssimas pessoas sabem da existência dela, mas ela tá vivendo. Ela tem uma vidinha simples ali, ela tem uma vida o suficiente para ela poder viver de boa, né? Só que o que acontece? Surge uma cantora com o mesmo nome, Manel Nair. E agora as pessoas só conhecem a Manel Nair cantora. E a nossa protagonista, ela está tendo um grande problema na vida dela porque ela corre o risco de ir para o Grande Vazio. Ela corre o risco de ir para o Grande Vazio. E é muito interessante esse gibi porque, além de trabalhar com essa necessidade de você ter que demonstrar a sua existência, seja postando fotos, seja tweetando, seja respondendo uma mensagem no WhatsApp no seu grupo de família, o gibi ele trata também sobre o caso de você, de certa forma, querer
desbravar, de querer ficar no anonimato e também de querer desbravar o sentido assim, cara, eu quero conhecer o grande vazio. Tem um ponto do gibi que a Manel, ela simplesmente, ela aceita a condição dela de que ela vai desaparecer e ela e o amigo, eles resolvem no caso, abraçar essa possível morte, aceitar o seu fim e eles resolvem ir para o grande vazio. Porque assim, do que o grande vazio eles falam no gibi, né? O grande vazio ele está fora da cidade. Se você sair da sua cidade, da cidade ali do mundinho, você vai para o grande vazio, você não vai existir mais. Você só existe aqui dentro. Fora desse local você não existe. E é muito interessante também esse conceito que a Leia ela traz também, porque assim, será que você realmente só existe em determinados lugares? Será que se você, por exemplo, sair do seu trabalho, você sair do seu círculo de amigos, se você se arriscar para viver uma vida nova, você vai deixar de existir? Será que a vida não oferece possibilidades para que você possa se reinventar, para que você possa desbravar novas aventuras, novos desafios na sua vida? Será que você é obrigado a ficar naquela bolha sempre? É muito interessante esse gibi. Esse gibi ele levanta diversas questões. Ó. Só nesses poucos minutos que eu tô aqui falando com vocês, eu já trouxe diversos conceitos que um gibi, sei lá, de pouco menos de 300 páginas trouxe aqui. É um gibi que ele foi premiado na França, ganhou diversos prêmios, não só na França, mas em outros locais, e ele merece todos esses prêmios. Porque assim, além desses levantamentos que eu trouxe, outra coisa muito interessante que a autora trabalha nesse gibi é também o fato que, assim, tem uma hora que a Manel, ela aceita que ela precisa ser conhecida, porque a sociedade impõe isso a ela. Só que acontece um determinado evento no gibi em que ela acaba se tornando muito famosa. Algo meio TikTok. Ela faz uma situação e essa situação ela é gravada e ela é viralizada e ela se torna muito famosa. E nisso a Manel ela se deixa se levar por essa fama. Ela se deixa se levar. Então assim, a presença dela tá muito grande. Ela é, sei lá, uma das pessoas mais conhecidas do mundo. E ela se deixa levar por isso, e é muito interessante porque, assim, isso, de certa forma, acontece com criadores de conteúdos, com influencers, quando eles começam a ficar famosos. Então, assim, a Leia, ela critica esse tipo de pessoa. Quando a fama chega para ela, a pessoa, ela esquece tudo ao redor. Ela esquece tudo ao redor. Tem uma cena muito emblemática aqui do gibi que eu não vou revelar para não estragar a leitura de você que ainda não teve oportunidade de ler O Grande Vazio, que acontece uma situação em que a Manel ela se vê que esse poder e essa fama não serve de nada numa determinada situação. E é um estalo que faz com que ela perceba que talvez essa situação da presença não seja uma coisa tão importante assim. Uma situação em que a presença ela existe, mas será que nós devemos nos tornar escravos da presença? Será que tudo que eu preciso fazer, eu preciso mostrar para os outros? As pessoas precisam saber que eu existo? Será que assim, tudo o que eu crio, ele tem que ter como objetivo notar a minha presença? Para quem viu o vídeo de apresentação aqui do canal do Nerd Mochilinha, eu falei que um dos meus objetivos era falar sobre gibi. Só que às vezes eu não vou conseguir falar sobre o último lançamento, né? Então assim, será que se eu, Matheus, não falar sobre o último grande lançamento da editora X, eu não vou ter presença? Sabe?
Então, assim, o Grande Vazio, ele é um gibi incrível, é um gibi que, cara, pra mim é disparado o melhor lançamento de 2023. A editora Comic Zone acertou muito em lançar, porque assim, é um gibi incrivelmente que conversa com a nossa realidade atual. Nossa realidade em todos os campos da nossa vida, né? Nós temos atualmente a presença aqui no nosso mundo real. Ela não é, de certa forma, tão forte quanto aqui no gibi, né? Que se você não aparecer, você morre. Mas assim, é um gibi que faz refletir muito, é um gibi que conversa muito com a atualidade. E não só com a atualidade. Que, por exemplo, assim, se esse gibi ele tivesse sido lançado nos anos 80 ou nos anos 90, ele também faria sentido. Porque, assim, se no passado a gente não tinha as redes sociais da forma que nós temos hoje, a gente sempre teve aquele sonho de aparecer na televisão, sempre teve o sonho de ir para o Big Brother, sempre teve o sonho de se destacar num programa de auditório. Então, assim, a grande força do Grande Vazio é que ele é um gibi que, enquanto o sistema capitalista, enquanto a necessidade de aparecer existir, ele vai ser um gibi atual. E tudo isso que eu falei aqui, galera, na verdade foi sobre só os roteiros e as ideias, né, as discussões que o Grande Vazio levantam enquanto você lê. Mas não apenas ele é um gibi com ideias maravilhosas, ele é um gibi belamente ilustrado, lindíssimo ilustrado. A autora, a Lea, ela é formada em design gráfico e ela falou que ela desenhou esse gibi inteiro no nanquim, né, no papel. Então é incrível você imaginar, por exemplo, aqui eu vou botar essa página aqui como exemplo, né? Você imaginar que a Lea ela desenhou isso aqui no papel, cara. Só de você ver a capa e aqui a quarta capa, né? Você vê, olha o nível de detalhes que existe aqui, né? A arte da Lea é incrível e ainda por cima o gibi ele basicamente ele tem 3 cores apenas. Ele é colorido numa espécie de um azul, de um vermelho e mais ou menos de um cinza, né? Assim, eu não sei explicar, um cinza azulado que é os traços do gibi. Cara, é uma arte, assim, essa formação em design gráfico da Lea faz total diferença na hora de construir o gibi, porque assim, tem diversas cenas que nesse mundo, como você é obrigado a existir, a aparecer, tem várias placas com nomes de pessoas aparecendo e é muito bonito você ver esse tipo de cena. Ó, vou aqui a página de abertura, né, por exemplo, em que aparece aqui nomes de pessoas, né, como Noumi Ali, KJM Trong, Soraya Folda, Minzair Atovba, né, entre outros nomes de pessoas que você tá andando na rua, aí só o fato da pessoa ela ler o seu nome já te dá uma força na presença, né, para você existir. E é uma arte muito bonita que me lembrou 2 autores, 2 gibis especificamente aqui. Um dos autores é simplesmente o David Mazzucchelli, né? Ou Mazzucchelli, como diz o pessoal do Pipoca e Nanquim, o Mazzucca, né? Em Asterios Polyp. Porque em Asterios Polyp, de certa forma, o Mazzucchelli também ele utiliza traços finos, poucas cores, né? Azul aqui, tipo, as cores elas aparecem de acordo com o momento, de acordo com o cenário, né? E aí me lembrou bastante aqui Asterios Polyp, né? Nessa questão dos traços, do design,
sabe? Me lembrou muito. E também outro autor, e aqui eu vou exemplificar com um gibi que eu tenho aqui no momento, que é o Osamu Tezuka, né? Que eu tô aqui em mãos com o livro dos insetos humanos. Sabe aquele estilo bem caricato do Tezuka, no sentido de pernas longas, braços, as pessoas irritadas com aquela cara bem cartunesca? Então a arte me lembrou bastante o Tezuka também, não especificamente nesse gibi aqui, mas também o traço, toda a história. Então assim, a Lea, ela uniu essa formação de design gráfico dela também com a força de outros autores. Me lembrou bastante esses dois, mas também pode ser que ela tenha se influenciado por outros autores que aqui, para mim, eu não reconheci no momento. Mas então, galera, essa aqui é a minha análise do Grande Vazio da Lea Muraviec. Eu sou péssimo em pronunciar nomes, então acho que vocês me entenderam. Para mim, o melhor gibi de 2023. Então fica aqui a minha recomendação, compre na sua comic shop, compre no seu site favorito, porque uma coisa eu te garanto, você não vai se arrepender de ler e de ter esse gibi. Belíssimo lançamento da editora Comic Zone. Tá certo, pessoal? Então essa aqui é a minha análise. Se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o like, peço para você mandar esse vídeo aí no Zap Zap para quem curte quadrinhos, para quem está querendo conhecer quadrinhos. Ajude o canal a crescer, porque atualmente ele é bem pequenininho, né? Então qualquer ajuda é bem válida. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!